Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que, queridos irmãos, para que esse momento da minha palestra de hoje, dia 19/5/2015, seja esclarecida mais para vocês. Eu estava programado o meu próximo vídeo, com a minha palestra, para falar sobre o Natal, sobre o 25 de dezembro, e essa nascença da Igreja Católica, do qual comemora o Natal em 25 de dezembro. Mas por motivo de que o telespectador fizeram muita pergunta, eu estarei voltando, porque o meu lema é mostrar para vocês não a Bíblia Sagrada. O meu lema é mostrar para vocês a Escritura. Qual a diferença tem da Escritura para a Bíblia Sagrada? Eu vou pegando para vocês e vou mostrando detalhe por detalhe e vou mostrar algum capítulo e versículo. Porque o meu lema é mostrar para vocês de que se nós formos ler a Bíblia, nós estaremos enganados pelos falsos pastores, pelos líderes religiosos, dentro do sistema religioso. O que é o sistema religioso? O sistema religioso foi as igrejas que montaram para que ela pegasse você e expusesse dentro de um liquidificador, e só eles sabem tirar o que é preciso você ouvir. Você não ouve mais o que você quer dentro da Bíblia, que era a antiga Escritura Sagrada. A menina me procurou, tio da nossa igreja, a igreja que eu participava, e procurou para mim: Batata, eu vi o seu vídeo, mas por que você fala que a Bíblia foi modificada? Eu vou mostrar para vocês e explicando direitinho. Eu vou chegar mais perto, aí que eu estou sozinho, onde eu estou, mais perto, e vou te mostrar que essa Bíblia aqui embaixo, deixa eu ver se eu vejo aqui melhor. Essa Bíblia aqui embaixo, ela tem um rodapé, do qual estão os capítulos e versículos, e os livros. Porque esses livros são especificamente separados pelos líderes religiosos, dentro do sistema religioso. Essa outra Bíblia aqui, vocês vão ver ela aqui, ela não tem mais o mesmo rodapé de qual a outra tem. Ela é uma Bíblia totalmente diferente. Veja aqui, Bíblia Sagrada. Os líderes religiosos, os padres, os pastores, fizeram de acordo com a sua área de abrangência, do qual eles modificaram a Bíblia. Vou explicar para vocês um sentido. Essa Bíblia aqui, falando assim, eu vou falar um lugar mais longe para vocês ficarem sabendo. Essa Bíblia aqui é igual fosse o estado de São Paulo. Aqui é o estado de São Paulo. Ele foi dividido em município, seriam os livros. Esses livros foram divididos em capítulos, que são a cidade. Essa cidade foi dividida em rua, que serão os versículos. A Bíblia também foi dividida, livro, capítulo e versículo. Agora eu vou dar para vocês o sentido. Os padres, os pastores, ou seja, os líderes religiosos, eles não apresentam para vocês a Bíblia linear, que é a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, você lê igual ler um livro comum, não tem as divisões. O porquê? Ela foi dividida em livros, capítulos e versículos. Para que quando você que estiver sendo manipulada pelo poder dos líderes religiosos, você não conheça a Bíblia. Porque eles falam na hora da pregação deles, seja o padre, seja a missa, seja o sermão, seja o culto, eles falam para você um versículo que ele tem 6, 5, 6, 8 palavras no máximo. Você não conhece o que está do outro lado. Você conhece somente aquele versículo que foi com 6 palavras. Na mesma hora ele já pula desse versículo que você está, ele passa para o versículo próximo de outro livro, em outro capítulo diferente, e ele vai te explicar novamente aquelas 5 ou 6 palavras de que você não vai conhecer a frente ou a traseira. Vamos fazer uma comparação. Eu vou me centralizar a essa câmera aqui, a esta câmera,
E você vai adivinhar para mim o que tem a 1 metro à minha direita e 1 metro à esquerda, que é do seu lado aí. Você sabe? Não. Você está focalizando o meu rosto. Você está focalizando esta careca. Você não sabe aos laterais se tem, o que tem aqui aos laterais, se é uma parede, se é um espaço vago, se tem uma pessoa me auxiliando, se eu estou sozinho, você não sabe. Aqui a mesma coisa, é essa Bíblia aqui. Quando eu falo aqui, eu vou lá dentro dessa Bíblia e olho aqui e mando você ler o capítulo, por exemplo. Vou mandar você ler o capítulo 6, capítulo 6, versículo 11, por exemplo. No 6, 11. 6, 11. Na boca aberta está a palavra vós. O que, Coríntios? O vosso coração se tem dilatado. O que você entendeu aqui? Se você voltar cá atrás, no início, no 1, está escrito assim: nós, como do jante de vós exortamos, e não vós recebereis graça de Deus em vão. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo, e vem. Aí você vai lendo até aqui, você continua lendo novamente aqui, para frente. Você vai ver que aqui na frente já está escrito diferente. Vamos ver aqui do 3 para frente. Correspondendo-me, vós, com igual ternura, eu vos falo como filho. Delatai-vos também vós, os outros. Não vós prendas o jugo com os fiéis. Vamos ver cá na frente do 18. Eu vos receberei, ser-vos-ei pai, e vós serei para mim filho. E filho diz o Senhor de Todo-Poderoso. Agora você ficou sabendo o que tinha no início e que tem no final? Nós vamos lá em Malaquias 10. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. É o ponto que nós vamos pegar e vamos ver se nós conseguimos buscar mais alguma coisa para vocês, de qual vocês precisam entender mais. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Achei aqui. Malaquias 11, 3:10. Levais todos vós o dízimo ao meu celeiro. Levais-vos seu dízimo ao meu celeiro. Levai-vos o seu dízimo ao meu celeiro. Vocês sabem o que está escrito aqui antes? Vocês sabem o que é atrás? O padre ou o pastor, ele trabalha na sua mente durante 40 minutos falando sobre o dízimo. Que você tem que levar o dízimo à casa do Senhor, ao celeiro. Para quê? Para que o celeiro seja farto de mantimento, para que esse mantimento seja dividido com as viúvas, aquelas que perderam o marido, os órfãos e os estrangeiros. Mas Deus está falando sobre o celeiro. Hoje o seu pastor, o seu padre, ele mudou, está escrito aqui na Bíblia, já não é nessa Bíblia mais nova, nessas mais novas, de cada uma igreja, de cada uma denominação, de cada um sistema religioso. Eles falam: trazeis o vosso dízimo à casa do tesouro. Mudou o nome por quê? Mudou o nome. Não é mais o celeiro, não é mais o alimento. É agora uma obrigação de que você tem que levar o seu dízimo até lá,
Para quem? Para Deus dividir entre as viúvas? O dízimo existia naquele tempo de Moisés. Vamos voltar ao outro assunto bem antes. Moisés foi ungido por Deus? Foi, lógico que foi. Moisés era orientado por Deus? Lógico que era. Moisés, ele veio para trabalhar pelo físico e o material. O que significa o físico e o material? Moisés pegava doação, guardava no celeiro para dividir para aquele pessoal. Certo? Até aí tudo bem. Jesus é o quê? Jesus é o Espírito e a graça. Jesus é o Espírito e nós somos a graça. Naquele tempo, era levado o dízimo uma vez por ano, a cada colheita. Eles dizimavam. O que é dizimar? Dizimar é colher, matar, roubar, cortar. Isso aí significa dizimar. Está escrito lá, Moisés pagou o dízimo a Melquisedeque. Que dízimo Moisés pagou a Melquisedeque? A que religião Moisés participava? A que seita Moisés participava? A quem Moisés pagava o dízimo? A ninguém. Moisés usava daquela parte de oferenda, das ofertas que veio dos trabalhadores, que colheram suas plantas, para doar para as viúvas e para os outros, os órfãos e os estrangeiros. Chegando até aí, vamos voltando outra vez aqui ao filho. O filho, ele não é material, ele é espiritual. Ele não é o físico, ele é a graça. Quando o filho veio, ele falou: retirais o primeiro, estabeleceis o segundo. Até aí deu para vocês começarem a entender. A lei do dízimo foi criada por Moisés. A lei do dízimo foi criada por Moisés. A lei da graça foi criada por Jesus. Jesus é Espírito. Está escrito, vamos ver lá agora, está escrito que Jesus expulsou os vendilhão. O que é os vendilhão? Os vendedores. Expulsou ele do templo. Vamos ver aqui onde é que está aqui agora. Sabe o que é muito grande? Eu apanhei ela até eu abrir onde chegar onde é que ela está. Jesus expulsou do templo, a expulsão dos vendilhões do templo. Jesus chegou e expulsou todos dentro do templo. Não fazeis da casa do meu pai um ponto de comércio. Jesus, aí já tem uma mentira aqui na Bíblia. Jesus nunca entrou no templo. Eu quero que vocês provem na Bíblia algum lugar que fala que Jesus pregava dentro do templo. Os templos foram feitos pelo Herodes. Lá só quem entrava ele seu sacerdócio. Jesus não tinha o direito de pregar lá dentro. Jesus entrou uma vez dentro do templo quando ele escapou do seu pai aos 12 anos, que tiveram na festa da Páscoa, que ele conseguiu entrar no templo. Ele entrou no templo. Mas após que ele começou as suas pregações, quando ele levava a verdade, ele era expulso de dentro do templo. O templo era dos reis, era dos protestantes. Jesus nunca pregou dentro do templo. Jesus não entrou nesse templo para tirar todo mundo lá de dentro. Não. Eles ficavam ao redor do templo, vendendo pombinho, vendendo carneiro, cabrito, boi, para fazer sacrifício. Aquele tempo, antes de Jesus, você cometia um pecado, você ia lá e comprava um carneiro, um cabrito, coisa qualquer,
matava ele, tirava o sangue e fazia sacrifício para remissão dos seus pecados. Foi Deus que criou isso? Não. Foi criado por Moisés. Moisés que criou essa lei de que o sacrifício para o Senhor seria derramado o sangue de um animal. Falando até aí. Quando Jesus chegou ao templo, que viu aquela turma de gente lá do lado de fora, vendendo cabrito, carneiro, boi, vaca, galinha, pombinho, Jesus falou: essa é a casa do meu Pai. O mesmo templo onde Pedro pregou para mais de 5.000 pessoas, que quando Pedro pregou a palavra de Deus, converteu aproximadamente 5.000 fiéis. O mesmo lugar onde vocês falam que é o templo de Jesus. Eles falaram, os reis falaram: vamos pegar, mandar matar os dois, porque se nós não matarmos, eles vão tirar o nosso pessoal todo, vão tirar os nossos fiéis, nós não vamos ter onde receber o dízimo. Essa lei do dízimo, ela foi abolida, porque o Pai deixou na mão de Moisés. Moisés fez a lei por sua própria conta, ou seja, pressionado pelos reis daquele tempo, que eles tinham que fazer a lei do dízimo. O porquê surgiu a lei do dízimo? Vamos buscar outro assunto lá atrás. Se você não tem aqui dentro da Bíblia, você vai lá no historiador e vão procurar na internet esses documentos, que vocês vão achar assim igual eu achei. Eu venho há quase 30 anos estudando o comportamento dos padres, dos pastores, até chegar a esse ponto de que hoje eu estou aqui. Eu não tenho letra, eu não sou letrado, nunca estudei, fui criado na roça, portanto você vê o meu linguajar, que tem palavra que eu não dou conta de falar, porque eu nunca estudei a 4ª série, a 5ª série, a 6ª série e nem o 2º grau. Fui criado na roça. Quando eu vim conhecer o asfalto, eu já tinha 18 anos. Fui criado na roça. Mas a primeira vez que eu fui a uma missa foi em 1960, lá em Goiás, na cidade de Quirinópolis, em Goiás. Foi o batizado da minha irmã, que nasceu em 1959. Isso aqui eu já falei em outro vídeo, talvez você não viu outro vídeo, mas eu estou repetindo porque alguém pediu para que esclarecesse mais essa parte. Naquele tempo, a missa, ela era feita pelo padre e o sacristão, ou São Cristão que eles falavam naquele tempo. Ele não tinha coroinha, não tinha diácono, não tinha nada disso. Era simplesmente o padre com a sua roupa branca. Não existia aquele tanto de roupa, aquelas roupas uma por cima da outra, tudo caríssima. Não existia aqueles altares, todo elaborado com coisas caríssimas. Isso aí são coisas dos reis. A Igreja Católica copiou e veio fazendo a mesma coisa, montando os altares. Mas, voltando, outra explicação para vocês, mais bem voltada: esse altar é mitra. Jesus nunca pregou no altar. Eu quero que vocês provem para mim quantos templos Jesus mandou Pedro, Paulo, João e todos os seus apóstolos fazerem, cada um para eles celebrar. Quantas vezes Jesus subiu no altar e pegou um ostensório de ouro, no valor de muitos R$1000, para mostrar uma hóstia? Se o próprio Jesus, na sua última ceia, ele pegou o pão na sua mão, num cálice muito simples, talvez poderia ser até a banda de uma cabacinha, e distribuiu para os seus discípulos. Hoje são distribuídas várias ceias. Se nós formos lá na Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo teve só uma ceia. Vou ver se eu acho aqui agora. Ver se eu acho para mostrar para vocês aqui agora. Coríntios. Isto, pois, vós prescrevo, não vos dando a minha aprovação, por saber que não ajuntais para melhor, senão para pior.
Porque, em primeiro lugar, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, e entre vossas divisões, eu em uma parte creio. Pois é necessário que até hoje heresias, para que também com os provados fique manifestado que entre vós, de maneira em que vós congregais em um corpo, não é jamais para comer a ceia do Senhor. Não vou ler mais, porque ali, vou deixar para você pegar e ler. Está escrito aqui, ó, em Coríntios 11, 17. Porque quando Paulo fala de que aquela ceia, ela é montada um jantar, não uma ceia, é um banquete. Portanto, os padres pegam e falam convidado para esse banquete. Quando Paulo fala que você junta aqueles trem mais maravilhosos, aquelas comidas mais gostosas, vai se exibir à frente dos outros que não tem nada, vocês pegam, comem, até falar chega, enquanto os outros ficam com fome. Paulo fala, por acaso não tem vós na sua casa o que comer? Tem que ir para as festas, para se fartar enquanto outros estão passando fome? A palavra de Jesus, tomais, comeis e bebeis, está dentro da igreja católica, mas na escritura não está assim. Está dentro da igreja católica. Tomais, comeis, tomais e bebeis, esse é o meu sangue, será derramado por vós. Lá está escrito, tomais e dividis. Está mandando dividir o espírito, não o alimento. Jesus não é alimento, Jesus é espírito. Jesus, quando ele veio, ele acabou com aquela festa de matar um animal e ter que comer todo de uma vez. Aquilo ali acabou. Porque quando ele falou, retira o primeiro e vem o segundo, estabeleça o segundo, aquela lei de Moisés se acabou. Quando Moisés subiu ao monte, que ele trouxe os 10 mandamentos, vocês conhecem bem essa história, ele trouxe os 10 mandamentos escritos. Quando ele chegou à terra, ele, pressionado pelos homens, desses mandamentos, eles fizeram mais de 700 preceitos de lei. Dos quais desse preceito está o dízimo. Da onde foi criado o dízimo? O dízimo foi criado porque o Senhor mandou que Moisés fizesse um templo para guardar a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança seria aquela pedra ali que teria que ser bem guardada, conservada para não ser destruída, para que todos vissem. A Arca da Aliança era aquilo ali, da primeira aliança que ele fez com Moisés. Moisés falou, Senhor, eu não tenho com que fazer esse templo. Ele falou, vai até as mulheres, aquelas que têm joias, da qual não faz uso, e que tenha boa vontade, pede a elas, e vendeis e construirás o templo. Assim Moisés fez, foi até aquelas mulheres que tinham joia, que não faziam mais uso, que não necessitavam dela, e pediu aquelas joias. Chegando ali um ponto de que as mulheres foram doando. Chegou um dia que Moisés falou, Senhor, já não tem mais como guardar oferta, o que eu tenho já dá para terminar o tempo. Deus falou, então cessa. Moisés dispensou todas as ofertas que viessem ali para frente. Naquele tempo os reis viram que aquilo ali era rendável, ia dar renda para ele, começaram a cobrar dos escravos deles, 10% do que eles ganhavam. E ali obrigaram Moisés a assinar o decreto de que aquela lei expandia toda a área, todo mundo era obrigado a pagar. Mas quando o filho veio, que começou a olhar, viu que aquilo estava errado, ele modificou alguma coisa. Jesus viveu debaixo da lei do homem. Jesus viveu debaixo da lei do homem até um certo ponto. Depois poderei explicar para vocês aonde foi o certo ponto. Jesus viveu debaixo da lei de Moisés. Ele obedecia à lei de Moisés. Ele não era desobediente à lei de Moisés. E quando Jesus veio, ele modificou esta lei.
de que esse dízimo, dali para frente, não teria mais valor. Porque quando ele chegou, que falaram para o Senhor, está escrito ali, queriam pressionar ele para que ele caísse na realidade que o dízimo era certo, que ele não cobrava. Fazia a cobrança dos impostos. Aí procuraram para ele sobre os impostos. Aí Jesus falou, traz uma moeda para mim. Eles trouxeram uma moeda com a caricatura de César, que era o rei César Augusto naquele tempo. Aí Jesus falou, de quem é essa imagem? É de César. Então dás a César o que é de César, e ao Pai o que é do Pai. O que é do Pai? O Pai produziu dinheiro. O Pai, ele deu abundância. O Pai deu abundância. De quê? De chuva. Que com essa chuva, o seu dízimo que você pagava, você tinha chuva, tinha planta e colhia mais a cada mais. Então Jesus, Moisés, era o físico, o material, e Jesus veio para ser o Espírito e a graça. Jesus veio para ser o Espírito e a graça. Então, quando Jesus chegou, que tomou conta, essa lei do dízimo, ela foi abolida. Outra lei foi criada também sobre o divórcio. Quando os procuraram para Jesus, o que ele faria? O que seria do homem que repudiasse a sua esposa? Que Jesus falou que era contra. Aí eles falaram, mas é a lei de Moisés, Moisés ensinou a lei. Aí Jesus falou, não lembra-te que foi por vossa insistência que Jesus fala que Moisés assinou a lei, obrigado pelos homens, pelos reis. Naquele tempo os reis queriam trocar de mulher, queria tudo. Vamos esclarecer mais sobre o rei Salomão, que eu falei para vocês, sobre essa lei. O rei Salomão é filho do rei de Davi, que se anunciar que das suas estranhas sairá aquele que será o pai. A sua vida será eterna, o seu reino não terá fim. Foi o rei Salomão que saiu das entranhas do rei Davi? Então vou esclarecer mais sobre isso aí, de que está no outro vídeo meu, que vocês podem não ter, pode ter visto, mas pode não ter entendido. Deus mandava matar, Deus matava. O único que tem direito de tirar a vida no seu dia terminal é Deus. Mas o rei Davi falou para o rei Salomão, quando entregou o trono, se seu irmão entrar aqui, você mate-o. Se Adonias entrar, mate-o também. Enquanto Jesus falava, o rei Salomão falava, põe-me à mesa no meio de meus inimigos. Jesus falava, perdoai 70 vezes 7. Enquanto no Velho Testamento falava, 2 rangeiros de dente, Jesus falava, seja manso e humilde de coração. Gente, eu quero que vocês entendam de que lá na Bíblia que está escrito, vocês devem ser estudiosos da Bíblia, a moça que me procurou, ela é de dentro da igreja, ela trabalha, ela é da liturgia, ela entende de liturgia, mas dessa parte ela dançou. Ela chegou e me procurou muita coisa, do qual eu vou explicar para vocês agora, esclarecendo alguma coisa por alguma coisa, porque são muitos itens para mim responder para vocês, e o tempo do meu vídeo é só 1 hora cada vídeo. Quando Jesus chegou, ele modificou. Está escrito, eu não vim para mudar, mas para que a lei do Pai seja cumprida. Sim. Agora eu falo para vocês. Jesus mudou o que Deus fez? Não.
Jesus mudou o céu? Não. Jesus mudou a terra? Não. Jesus mudou as estrelas? Não. Jesus mudou a corrente das águas? Não. Jesus mudou as leis feitas pelo homem. Daquele momento para cá, quando Jesus falou, retira o passado primeiro e lança o presente, que é o segundo, que é Jesus. Suas leis dali vieram ser cumpridas. Por que muitas das vezes Jesus viveu debaixo da lei de Moisés? Porque Jesus se fez carne. Quando Jesus curava, que o seu doente ficava bom e procurava como devia pagar, vai a Moisés e apresenta a oferta. Porque Jesus não podia desobedecer a lei de Moisés, que ele nasceu debaixo dela. Quando foi que Jesus tomou o poder? Outro vídeo eu fiz a pergunta, ninguém me procurou, porque certeza ninguém entendeu. Aonde termina o Velho Testamento? E aonde começa o Velho Testamento? Alguém soube explicar para vocês? Se não soube, está aqui a resposta em rápidas palavras. Na hora que Jesus falou, está tudo consumado, o véu se rasgou de cima a embaixo e as pedras se fendou. Dali para frente vem a lei da graça, a lei do Espírito, e não mais a lei de Moisés. Dali para frente Jesus é Espírito, Jesus é graça. Nós vivemos a Jesus, não a comilança, não o dízimo, não o dinheiro, nós vivemos a oferta. Eu me admiro bem que dentro da Igreja Católica ainda tem uma entidade que ajuda. São os vicentinos. Eles pedem ajuda e vão e levam aos pobres. Qual outra igreja que tem isso? Nem mesmo a católica. Se você chegar no padre e pedir para ele uma oferta para levar uma cesta básica para uma pessoa que está doente, ele fala, procure os vicentinos. Porque ali não é tirada do dízimo. Ali é tirada, sabe de onde? Das ofertas que o povo traz, uma sacolinha, um quilo de arroz e um quilo de feijão. Mas se você chegar ao seu pastor, ao seu padre, e pedir para ele, que falar, padre, eu não posso mais, pastor ou seu líder religioso, e falar com ele, esse mês eu não vou pagar o dízimo, porque eu fiz uma cesta básica para uma senhora que está passando fome lá, ele vai te falar, o dízimo é uma coisa e sua oferta é outra coisa. Eles pregam o dízimo com obrigação de você pagar. O Pai, que é o Filho, que é o Espírito, que é a graça, não requer mais esse negócio de pagar dízimo. Não existe mais isso. Procure para seu Pai onde é que está escrito na Bíblia, na palavra de Jesus, que ele é obrigado a pagar o dízimo. O dízimo foi abolido por Jesus. A lei de Moisés, todas se acabaram aquele ponto ali. Outra pergunta que me fizeram, os cânticos da igreja, quem fez? Foi o Pai? Foi o homem? Ou quem foi que fez? Este livro aqui é a igreja que faz para vender para os fiéis. Este livro aqui, ó. Este livro. O povo de Deus em busca do reino e da justiça. A igreja que faz. Esse outro livro aqui é da Igreja Católica também. Dá para você ler? Evite erros nas celebrações. A Igreja Católica faz para vender. Esse outro livro aqui também. A igreja que faz vender. E são milhares de livros. Quando eu participava da Igreja Católica, eu comprava os livros para ir seguindo. Mas toda a vida eu tive uma curiosidade de acompanhar o comportamento dos padres e talvez algumas vezes dos pastores, que eu fui muito, e do espiritismo também, que eu fui muito. Nunca participei, mas eu trabalhava fazendo filmagem, eu pegava a filmagem dos espiritistas para fazer, e eu participava desde o início ao final, filmando e analisando. Eu sou contra o espírito? Não.
Os padres, os pastores, o Papa, eles não mudam a Bíblia? Por que o Espiritismo não achou a brecha da Bíblia também? Eles são piores que os outros? Não. Se os padres, o sistema religioso, tem de tudo, por que o Papa, que o Espiritismo não pode existir também? Então, eu não sou contra, eu já participei de todos. Mas desde 1977, quando eu comecei a participar de grupo de jovem, eu comecei, é que eu morava na roça, eu não conhecia quase nada de igreja. Quando eu comecei a igreja, comecei a ver as novenas, aquelas procissões, aquelas coisas que aconteciam, eu comecei a analisar. Gente, Deus precisa disso